Na mesa de jantar do Natal, meu avô bateu a mão com força na madeira. Porque um completo estranho estava controlando a empresa de armazenamento refrigerado e logística de milhões de reais que comprei para minha neta? Eu, Isabela Santos, congelei o garfo com um pedaço de Chester no meio do caminho para a boca. Suas palavras atingiram como um trovão, silenciando toda a sala instantaneamente. A mesa havia estado animada apenas segundos antes. Risos, brindes, o cheiro de Chester assado e biscoitos de gengibre enchendo o ar. Meu avô Silvio havia acabado de voltar de uma longa viagem de negócios e estava sentado na cabeceira da mesa. Então, do nada, sua palma bateu contra a madeira, fazendo todos os copos de vinho tremerem. Ele olhou fixamente através da mesa, sua voz baixa mas afiada como uma faca. Por que um estranho está administrando a empresa de armazenamento refrigerado e logística em São Paulo, que comprei e registrei no nome da Isabela há 4 anos? Abaixei lentamente o garfo, deixando meus olhos se arregalarem, no que parecia ser total choque. Meu coração estava acelerado, mas mantive minha voz trêmula e confusa. Vovô, do que o senhor está falando? Eu não tenho nem R$ 1 no meu nome. Como eu poderia possuir uma empresa? O silêncio que se seguiu era sufocante. Os nós dos dedos do meu pai ficaram brancos ao redor da faca de cortar. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Meu irmão mais novo e sua esposa trocaram um olhar rápido e nervoso. Ninguém ousou falar. Vovô se inclinou ligeiramente para a frente. Ele explicou calmamente que algumas semanas antes, um antigo sócio havia ligado para ele por engano, pensando que ainda estava envolvido. O sócio o parabenizou pelo novo proprietário, um homem chamado Ricardo Oliveira, que agora estava completamente no comando da empresa. Mantive a expressão atônita no rosto, perguntando suavemente: Ricardo Oliveira. Eu nunca nem ouvi esse nome antes. Por dentro, tudo estava correndo, mas fiquei quieta, observando suas reações, esperando pelo que viria a seguir. A tensão na sala era tão densa que se podia cortar. E então, a polícia apareceu. Você já foi traído pelas pessoas mais próximas a você, aquelas que pensava que sempre estariam do seu lado? Conte sua história nos comentários abaixo. Eu leio cada uma, e realmente quero saber de onde você é e pelo que passou. E se quiser descobrir o que acontece a seguir, não esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder o resto. Vejo vocês na segunda parte. Toda a família ainda estava congelada em choque pela pergunta do vovô. Meu avô Silvio pegou em sua maleta e tirou uma pasta grossa de documentos fiscais que o sócio havia enviado por engano por e-mail. Ele deslizou os papéis pela mesa, apontando diretamente para a linha, mostrando Ricardo Oliveira como atual proprietário principal da empresa de armazenamento refrigerado e logística em São Paulo. Meu irmão mais novo, Bruno, imediatamente se inclinou para a frente, seu rosto corando enquanto escaneava os papéis rapidamente. Ele balançou a cabeça e insistiu que devia ser algum tipo de confusão, talvez outra empresa com nome similar numa parte diferente do estado. Sua voz saiu mais aguda que o normal, quase forçadamente casual. Mamãe Regina pulou na conversa logo depois, colocando a mão gentilmente no braço do vovô. Ela sugeriu que ele devia estar exausto pelas mudanças de fuso horário e o longo voo de volta, dizendo que as lembranças podiam ficar confusas após tais viagens. Ela sorriu exageradamente, tentando desviar a conversa. Papai Eduardo concordou com ela, cortando outra fatia de Chester. Mesmo que ninguém estivesse mais comendo, ele concordou que aquela noite era Natal, uma época para família e celebração, não para conversa de negócios que podia esperar até todos estarem descansados. Eu sentei ali, deixando a confusão passar pelo meu rosto, como se tudo aquilo fosse completamente novo para mim. Minha mente corria, mas mantive meu tom suave e perplexo quando finalmente falei novamente. Contei a eles como os últimos 4 anos haviam sido nada além de luta após a formatura da faculdade, me virando num apartamento pequeno e deteriorado na periferia de São Paulo, onde as paredes eram finas e o ar-condicionado mal funcionava nos verões brutais paulistanos. Houve meses em que miojo foi a refeição principal, esticado com quaisquer legumes baratos que eu conseguia encontrar no mercado de desconto.
Um Natal se destaca em particular. Eu havia acabado de receber de um trabalho temporário, mas depois do aluguel e contas, tudo o que podia pagar para mim mesma era uma pequena caixa de biscoitos de marca genérica da loja de R$ 1, embrulhada em jornal velho porque não tinha papel de presente. Olhei ao redor da mesa e perguntei quietamente por que ninguém havia mencionado essa empresa para mim, se realmente estava no meu nome. Minha voz rachou o suficiente para vender a mágoa e surpresa. Vovô Silvio continuou de onde parou, explicando mais sobre a ligação por engano. O sócio havia presumido que ele ainda estava supervisionando as coisas e mencionou como Ricardo Oliveira estava expandindo bem as instalações do depósito e garantindo novos contratos para transporte de produtos congelados pelo Estado. Bruno se mexeu na cadeira, murmurando algo sobre como e-mails e ligações podiam ter fios cruzados o tempo todo nos negócios. Carla ficou inusualmente quieta ao lado dele, focando em empurrar a comida pelo prato. Mãe continuava olhando para o pai, que pigarreou e sugeriu que todos comêssemos sobremesa para alegrar o clima. Pressionei um pouco mais, perguntando ao vovô se o sócio havia dito mais alguma coisa específica sobre a mudança de propriedade. Ele recontou a conversa em mais detalhes, o sócio descrevendo atualizações recentes nas unidades de refrigeração e novas rotas de caminhão que estavam aumentando os lucros significativamente. Cada palavra parecia deixar o ar mais pesado. As luzes festivas na árvore, de repente parecendo zombar da tensão crescente. Papai tentou mudar de assunto novamente, falando sobre como a torta cheirava bem, mas suas palavras caíram no vazio. Bruno evitava contato visual, encarando os documentos como se pudessem desaparecer se ele desejasse forte o suficiente. A mão da mãe tremeu ligeiramente enquanto servia mais água em copos de que ninguém estava bebendo. Me recostei, cruzando os braços para esconder como estava, mantendo-os firmes de propósito. As negações estavam se acumulando, desculpas vagas se sobrepondo umas às outras, sem qualquer explicação real. Vovô não pressionou muito ainda. Apenas deixou os papéis ali como evidência que ninguém podia descartar completamente. A sala permaneceu tensa, todos esperando alguém quebrar o impasse constrangedor. Garfos raspavam pratos ocasionalmente, mas ninguém estava realmente comendo. Eu podia senti-los se debatendo internamente por melhores maneiras de desviar, seu desconforto crescendo a cada segundo de silêncio que passava. Vovô ainda se recusava a abandonar o assunto. Papai soltou um longo suspiro, do tipo que usava quando tentava soar razoável durante discussões. Ele cuidadosamente colocou a faca de cortar ao lado do prato, o metal soando suavemente contra a porcelana. Então olhou ao redor para todos, sua expressão uma mistura de preocupação e paciência. Ele começou lembrando como 4 anos antes, logo após minha formatura, vovô havia generosamente colocado toda a empresa de armazenamento refrigerado e logística, uma operação estabelecida com depósitos nos arredores de São Paulo e contratos por todo o estado, no meu nome como presente para meu futuro. Mas naquela época, ele disse, eu tinha apenas 22 anos, recém-saída da faculdade sem experiência real no mundo dos negócios. Administrar algo daquele tamanho poderia ter me sobrecarregado, levando a erros custosos ou até mesmo perda de todo o ativo. A família, ele explicou, havia simplesmente concordado em intervir e lidar com as operações do dia a dia, temporariamente me protegendo dos riscos até estar melhor preparada. Mãe continuou perfeitamente, sua voz calorosa, mas firme. Ela descreveu o medo deles de que sócios inescrupulosos pudessem explorar minha inexperiência ou que decisões pobres pudessem levar a empresa a problemas financeiros, potencialmente falência. Tudo o que queriam, ela insistiu, era salvaguardar o investimento atencioso do vovô para meu benefício a longo prazo. Bruno acenou vigorosamente do outro lado da mesa, apoiando-os. Ele chamou isso de escolha familiar coletiva, puramente protetiva. Ninguém queria me ver lutar com responsabilidade tão pesada tão cedo na vida. Carla sentou quieta ao lado dele, seu garfo parado, olhar baixo para evitar a tensão crescente. Permiti que a dor surgisse no meu rosto, sobrancelhas franzindo como se processando traição pela primeira vez. Inclinando-me para a frente, perguntei com voz carregada de emoção.
O que gestão temporária realmente significava? Eles haviam tomado decisões sem minha participação? Por que me excluir completamente se a intenção era proteção? Papai me tranquilizou, dizendo que envolvia apenas supervisão de rotina. Manter contratos, pagar fornecedores, manter lucros reinvestidos. Nada permanente, ele enfatizou. E o controle seria transferido de volta sempre que eu me sentisse equipada para assumir. Mãe, ecoou, que evitaram me envolver para prevenir estresse adicional durante meu ajuste à independência. Bruno acrescentou. Eles monitoraram a performance de perto, garantindo crescimento constante sem complicações desnecessárias. Vovô interrompeu calmamente, balançando a cabeça. Ele gesticulou para os documentos novamente, notando que os registros indicavam mudança completa de propriedade, não tutela provisória ou arranjo de fideicomisso. A testa do papai se enrugou. Ele sugeriu possíveis atualizações administrativas para fins fiscais que não alteravam o controle familiar subjacente. Mãe concordou, mencionando como estruturas de empresa limitada às vezes exigiam ajustes formais por razões de responsabilidade. Questionei suavemente como esses ajustes terminaram, com Ricardo Oliveira, listado como proprietário principal, se tudo permanecia controlado pela família. Meu tom carregava confusão ferida, olhos brilhando para aumentar o efeito. Bruno descartou como provável erro administrativo dos registros estaduais, comum nos arquivamentos de São Paulo, quando múltiplos membros existiam. Carla finalmente se mexeu, mas permaneceu silenciosa, dedos torcendo o guardanapo. Mãe desviou mais, enfatizando sua vigilância contínua sobre as operações, prometendo transparência total em breve. Papai concordou, propondo discussão após os feriados, quando as emoções estivessem mais baixas. Vovô contrariou quietamente que registros oficiais mostravam transferência total, não associação compartilhada ou procuração. Suor brilhava na têmpora do papai. O sorriso tranquilizador da mãe vacilou. Bruno esfregou o pescoço desconfortavelmente. Desculpas se sobrepunham. Tecnicidades, mal-entendidos, medidas protetivas, todas evitando admissão direta de venda. Observei cada espasmo, cada olhar desviado, a maneira como as vozes se elevaram ligeiramente em defesa. A atmosfera festiva evaporou completamente, substituída por polidez tensa, mascarando inquietação mais profunda. Pratos permaneceram largamente intocados. Conversa circulou defensivamente. Racionalizações crescendo mais finas, ainda que mais insistentes. Ninguém cedeu terreno, se agarrando a garantias vagas de intenção temporária e transferência futura. As luzes da árvore continuaram piscando, lançando sombras coloridas sobre rostos preocupados. Tensão construída constantemente. Negações segurando a linha, mas desfiando nas bordas sob escrutínio persistente. Vovô havia acabado de terminar de apontar a transferência de propriedade. Ele fixou seu olhar em Bruno, a pergunta pesando. Vovô perguntou diretamente se meu irmão se lembrava de assinar qualquer papelada conectada à empresa durante os últimos anos. Bruno piscou várias vezes, colocando o copo para baixo mais forte que o necessário. Ele admitiu que havia colocado seu nome em alguns papéis de procuração limitada quando mãe e pai pediram, insistindo que eram autorizações menores necessárias para decisões cotidianas enquanto eu me estabelecia. Vovô permaneceu silencioso por um momento, então pegou seu telefone. Ele fez uma ligação curta, instruindo alguém a entrar imediatamente. A porta se abriu logo depois. Dr. Mendes entrou confiante, maleta na mão. O advogado de confiança do vovô a colocou firmemente na mesa, abrindo as travas para revelar pastas organizadas. Ele começou com o documento principal em questão, um formulário de autorização antigo, portando o que parecia ser minha assinatura. Dr. Mendes destacou primeiro a data, notando que se alinhava suspeitamente com um tempo quando registros de viagem me colocavam horas de distância em Belo Horizonte para entrevistas. Imagens ampliadas se seguiram. As curvas e ângulos diferiam sutilmente de exemplos verificados. Pressão mais leve em certos traços, inclinação inconsistente em outros. Variação suficiente para questionar autenticidade sem declarar incompatibilidade total. Perícia de impressão veio a seguir.
pontos amarelos invisíveis, embutidos pela maioria das máquinas de escritório, revelaram que o documento emergiu de um dispositivo meses depois do alegado, minando a linha temporal de execução registrada. Papai sugeriu que cópias de substituição frequentemente carregavam novas datas de impressão para fins de arquivo em registros paulistas. Mãe apoiou isso, mencionando como reemissões eram comuns após submissões iniciais. Bruno apontou dedos para o serviço de cartório, argumentando que funcionários frequentemente reimprimiam originais perdidos e aplicavam datas incorretas durante períodos ocupados. Carla finalmente contribuiu, propondo simples supervisão administrativa. Atrasos em agências estaduais levavam a correções de rotina que alteravam metadados não intencionalmente. Mantive perplexidade gravada em minhas feições, perguntando inocentemente o que esses detalhes técnicos implicavam para controle real dos depósitos e contratos. Minhas provocações desencadearam esclarecimentos estendidos, expondo mais lacunas. Vovô intercedeu ocasionalmente, pressionando por especificidades sobre escopo de autorização. Dr. Mendes delineou estatutos paulistas, limitando procurações a propósitos declarados, notando que excessos podiam convidar escrutínio. Respostas se sobrepuseram defensivamente. Papai enfatizou que intenção sempre permaneceu protetiva. Mãe estressou prevenção de fardo sobre minha carreira inicial. Bruno reiterou que os formulários permitiam apenas continuidade operacional, nada transferindo direitos permanentes. Carla concordou, acrescentando que tais arranjos protegiam ativos familiares amplamente. Segui suavemente, me perguntando por que procurações se provaram necessárias se supervisão permanecia temporária. A pergunta provocou justificações apressadas sobre eficiência durante fases de crescimento. Dr. Mendes exibiu comparações lado a lado contra cartões de assinatura bancária das minhas contas. Discrepâncias persistiram. Variação de inclinação de linha de base, quebras de conexão incomuns na minha escrita genuína. Nenhuma conclusão definitiva de falsificação emergiu. Apenas bandeiras vermelhas acumuladas, demandando resolução. O advogado estressou que revisão especializada adicional podia clarificar intenção. Rostos ao redor da mesa se apertaram. Papai afrouxou a gola ligeiramente. Mãe bebeu água repetidamente. Bruno tamborilou dedos quietamente. Carla recomendou obter registros do cartório para verificação. Bruno se agarrou nisso, alegando que resolveria tudo rapidamente. Expressei preocupação quieta sobre por que tais passos pareciam necessários. Agora, voz entrelaçada com mágoa aparente. Reações se intensificaram. Garantias fluindo mais rápido, menos coordenadas. Vovô observou calmamente, permitindo que as dúvidas se assentassem. Evidência pairou no nível de suspeita, plantando sementes sem acusação completa. Decorações natalinas contrastaram fortemente com inquietação crescente. Defesas se mantiveram, mas rachaduras se alargaram sob exame. A sala ficou mais quieta, todos processando implicações das irregularidades apontadas. Dr. Mendes passou suavemente para o próximo conjunto de materiais. Ele apresentou uma série de impressões ampliadas, cada uma exibindo um e-mail anônimo enviado a recrutadores em empresas onde eu havia me candidatado para posições de logística ou gestão de nível inicial logo após a faculdade. As mensagens variavam ligeiramente no texto, mas seguiam um padrão sugerindo que eu demonstrava ética de trabalho pobre, frequentemente abandonava responsabilidades no meio de projetos ou criava drama desnecessário em configurações de equipe que me tornavam inadequada para ambientes profissionais. O advogado apontou para cabeçalhos, revelando domínios remetentes roteados através de contas temporárias. Ainda assim, logs de servidor consistentemente rastrearam iniciação de volta ao IP residencial registrado para este mesmo endereço. Bruno reagiu instantaneamente, se contorcendo no assento para encarar mãe diretamente. Seu tom carregou frustração afiada ao perguntar por que ela havia insistido que ele compusesse essas notas, enquadrando-as como intervenção necessária para desencorajar posições muito exigentes ou localizadas muito longe. Os olhos de Carla se arregalaram. Ela se inclinou para a frente, voz mais aguda que o usual.
lembrando Bruno que ele havia especificamente pedido para ela revisar correspondência da empresa e tropeçar em rascunhos salvos em sua pasta pessoal. Ela manteve que sua descoberta permaneceu acidental, recusando-se a aceitar responsabilidade compartilhada por conteúdo que nunca aprovou. Papai estendeu ambas as palmas num gesto apaziguador, tentando baixar o volume. Ele lembrou a todos que a motivação original se centrava em direcionar minha carreira inicial para oportunidades locais estáveis, onde a família podia oferecer orientação se desafios surgissem. A compostura da mãe rachou mais. Umidade se juntou em seus olhos, enquanto explicava a preocupação constante sobre distância. Essas comunicações pretendiam apenas eliminar opções que pudessem me deixar em cidades desconhecidas, sem rede de apoio. Bruno contrariou rapidamente, argumentando que a ansiedade dela se traduziu em ações que ele se sentiu pressionado a tomar, mesmo quando desconfortável. Ele alegou relutância durante todo o processo, mas cedeu à preocupação parental persistente. Carla desafiou essa narrativa, lembrando conversas onde Bruno expressou confiança que a abordagem ultimamente beneficiaria todos, mantendo-me mais perto a longo prazo. Fiquei imóvel, absorvendo cada nuance. A maneira como vozes se sobrepuseram em defesa. Gestos crescendo mais animados, rostos corando com mistura de defensividade e arrependimento. Provocações ocasionais minhas, fraseadas como perguntas confusas sobre aplicações rejeitadas particulares, eles citaram recordações mais detalhadas, alargando a coordenação exposta. Tentativas moderadoras do papai enfraqueceram. Seus apelos por compreensão do contexto de intenção protetiva caíram sem graça contra acusações crescentes. Mãe enxugou lágrimas, agora fluindo livremente, repetindo variações sobre querer proximidade e segurança, para sua filha acima de tudo. Bruno descartou essas repetições como desculpas mascarando controle excessivo. Ele desviou culpa para a iniciativa parental enquanto minimizava seu papel de execução. Carla se distanciou mais, enfatizando surpresa ao aprender escopo completo através de descobertas posteriores. Ela expressou desapontamento em Bruno por não revelar mais cedo. Vovô assistiu impassivamente. Dr. Mendes organizou timestamps cronologicamente, ilustrando consistência de padrão sobre múltiplos ciclos de contratação. Respostas se fragmentaram. Bruno concedeu composição, mas minimizou influência. Mãe reconheceu entrada, ainda que reformulada, como sugestão gentil. Carla destacou instâncias onde mensagens se alinharam com períodos que não gerenciou correspondência independentemente. Recriminações internas dominaram discussão. Cada participante guardou responsabilidade pessoal, enquanto destacava maior envolvimento dos outros. Intercedi minimamente. Perguntas desencadeando especificidades de linha temporal adicionais sem revelar conhecimento prévio. A apresentação metódica do advogado amplificou divisões naturalmente. Entradas de log se correlacionaram precisamente com atividade online doméstica, durante horários típicos noturnos. Bruno admitiu rascunhar sob orientação. Mãe insistiu em preocupação mal interpretada. Carla estressou consciência limitada. Papai apelou repetidamente por perspectiva sobre circunstâncias difíceis, provocando decisões, embora a convicção desvanecesse. Notei quietamente como certas rejeições coincidiram com marcos carreira-chave. Respostas chegaram. Justificações apressadas se emaranhando mais. Tensão se enrolou mais apertado. Alianças se tensionaram visivelmente sob peso de exposição mútua. Vovô permaneceu observador. Exibições descansaram, exibindo testemunho silencioso de interferência orquestrada. Vozes diminuíram eventualmente, exaustão superando defensividade. Ressentimento não resolvido persistiu pesadamente. Nenhuma admissão tocou a venda em si. Foco permaneceu trancado em sabotagem de carreira. Divisão se aprofundou palpavelmente. Fraturas permanentes, sob tentativas de reconciliação superficial. Vovô levantou a mão, palma para fora, exigindo silêncio em meio à discussão crescente. A briga parou abruptamente, cada cabeça girando para ele. Seus olhos carregavam determinação gelada, que eu raramente havia visto.
mesmo durante negociações difíceis que ele costumava descrever de seus dias mais jovens. Ele respirou devagar antes de falar, voz firme e desprovida de calor. Ele revelou que vários meses antes, depois que suspeitas iniciais surgiram de relatórios irregulares, havia consultado profissionais e atualizado seu último testamento. O novo documento revogou todas as provisões anteriores, beneficiando papai, mãe, Bruno ou Carla, redirecionando a totalidade dos ativos restantes, incluindo propriedades, investimentos e fideicomissos exclusivamente para mim como única herdeira. Dr. Mendes confirmou quietamente, deslizando a cópia certificada pela mesa para visualização. Selos notariais e assinaturas de testemunhas brilharam sob a luz da sala de jantar. O advogado, então, transicionou perfeitamente para a evidência conclusiva. Ele exibiu comparações forenses ampliadas da assinatura do contrato, transferindo a empresa de armazenamento refrigerado e logística para Ricardo Oliveira. Sobreposições lado a lado destacaram idiosincrasias idênticas, curvatura específica em certas letras, pontos de levantamento de caneta consistentes e padrões de distribuição de pressão que combinavam com amostras autenticadas de Bruno com 99% de certeza. Registros financeiros se seguiram imediatamente. Extratos detalhados rastrearam transferências eletrônicas substanciais do comprador para uma conta conjunta antiga, controlada por meus pais, categorizada explicitamente como pagamento por venda de ativo empresarial. A resistência de Bruno desmoronou visivelmente. Ombros caindo, ele finalmente confessou o esquema completo. Eles orquestraram a venda total para gerar capital urgente, evitando execução iminente da empresa de construção em dificuldades do papai, que enfrentava penhoras de fornecedores paralisantes e demandas bancárias. O envolvimento de Carla emergiu em sua explicação. Ela havia alavancado conexões da indústria para identificar Ricardo Oliveira como comprador discreto, capaz de fechar rapidamente, sem diligência extensiva. Mãe soltou um som engasgado, pressionando dedos aos lábios. Papai segurou a borda da mesa, nós dos dedos embranquecendo mais. As lágrimas de Carla começaram fluindo livremente, protestos caindo, que seu papel permaneceu limitado à introdução, nunca se estendendo à preparação de documentos. Vovô respondeu sem levantar o volume, enfatizando que a decepção coordenada se estendeu por anos, interferindo com minha independência enquanto explorava o presente destinado exclusivamente à minha segurança. Dr. Mendes delineou estatutos paulistas aplicáveis calmamente. Falsificação de instrumentos afetando direitos de propriedade carregava penalidades sérias, compostas por possíveis acusações de fraude, quando deturpação induzia transferência. Uma batida deliberada ressoou da entrada. Vovô acenou permissão. 2 oficiais uniformizados entraram, distintivos visíveis, comportamento profissional ainda que firme. Eles explicaram que a chegada resultou de arquivamento prévio de queixa de suspeita de fraude documental, apoiada por achados especializados preliminares. Um começou fotografando exibições com consentimento, enquanto o outro serviu formalmente intimações. Papéis estendidos primeiro para Bruno, então papai. Avisos oficiais exigindo comparecimento imediato para a entrevista investigativa sobre alegada falsificação de assinatura e descarte de ativos não autorizado. Carla se dissolveu em choro aberto, agarrando a manga de Bruno, enquanto implorava aos oficiais que, mal entendidos, podiam se resolver privadamente entre parentes. As pernas da mãe cederam ligeiramente. Ela afundou mais profundamente em seu assento, rosto enterrado nas mãos, enquanto soluços quietos escapavam. Papai aceitou a intimação mecanicamente, olhos fixos para baixo. Bruno encarou a intimação sem expressão, sussurrando desculpas fragmentadas sobre desespero levando a escolhas pobres. Esperei até os oficiais completarem protocolo antes de falar. Minha voz emergiu uniforme, despida de pretensão anterior. Declarei claramente que eles haviam priorizado preservar seu estilo de vida sobre meu futuro confiado, elegendo liquidar o que nunca foi deles para gastar. Consequências agora seguiriam inevitavelmente sem intervenção ou leniência de mim.
Oficiais aconselharam contratar advogado prontamente, notando que procedimentos avançariam através de canais apropriados. Eles partiram cortesmente, deixando cópias e informações de contato. Silêncio pesado desceu novamente. Música natalina de um alto-falante distante parecia absurdamente fora de lugar. Mãe estendeu uma mão trêmula pela mesa, murmurando apelos quebrados por diálogo, por cura familiar apesar de erros. Papai ecoou fracamente, referenciando pressões que nublaram julgamento durante crise financeira. Carla continuou chorando, questionando como proteção se transformou neste dano irreversível. Bruno permaneceu mudo, cabeça curvada em aparente derrota. Vovô juntou páginas espalhadas metodicamente. Dr. Mendes assegurou materiais, oferecendo observações de fechamento medidas. Reiteramos que a decisão descansou inteiramente com eles anos atrás. Misericórdia exigia remorso genuíno, o suficiente para desfazer dano impossível aqui. Nenhuma palavra adicional passou. A noite se dissolveu em consequências fraturadas, laços cortados além de reparo. Um ano completo passou numa moedura de procedimentos legais que testou cada bit de resolução que eu havia construído. A ação civil se arrastou através de depoimentos, fases de descoberta e múltiplas aparições em tribunal no centro de São Paulo, onde sentei por horas sob luzes fluorescentes, respondendo perguntas sobre linhas temporais que já conhecia de cor. Noites se borraram em revisões ansiosas de declarações juramentadas e relatórios especializados. Sono fraturado por preocupações sobre se evidência forense se manteria contra defesas alegando boa-fé ou erros administrativos. A equipe legal de Ricardo Oliveira argumentou com sucesso que ele comprou em crença razoável de título válido, reduzindo a quantia recuperável à restituição parcial, em vez de valor completo da empresa. Acordo eventualmente veio, o suficiente para fornecer fundação, mas muito aquém de restaurar tudo perdido em oportunidade e crescimento durante aqueles anos roubados. A ordem do juiz impôs pagamento através de parcelas estruturadas, monitoradas de perto para prevenir evasão. O mundo da minha antiga família se desfez constantemente. A empresa de construção do papai dobrou sob peso combinado de dívidas existentes e novas taxas legais, forçando liquidação capítulo 7, que eliminou equipamento, contratos e reputação construída por décadas. Mãe e papai venderam a casa familiar nos subúrbios, um lugar cheio de memórias de infância, agora manchadas para cobrir obrigações crescentes, diminuindo para apartamento alugado modesto na borda da cidade, onde decorações natalinas não mais apareciam. Bruno enfrentou consequências separadas da investigação de fraude. Termos de liberdade condicional e ordens de restituição tensionaram suas finanças mais. Carla pediu divórcio no meio do processo, citando diferenças irreconciliáveis enraizadas na queda que afetou sua rede profissional. Ela se mudou de volta para sua cidade natal, buscando distância do escândalo. Redirecionei cada real do acordo para lançar empreendimento logístico menor, focado em unidades de armazenamento refrigerado para produtores locais, fazendeiros, mercados, pequenos distribuidores de alimentos, restaurantes precisando de espaço de transbordamento flexível ao redor da Grande São Paulo. Meses iniciais se provaram brutais. Garantir clientes iniciais exigiu ligações frias, estandes de feira comercial e tarifas com desconto para construir confiança. Capital esticado fino, cobrindo arrendamentos de depósito e compras de trailer refrigerado. Atrasos na folha, testando lealdade dos poucos funcionários que contratei. Fluxo de caixa se estabilizou gradualmente, através de networking persistente em eventos da indústria e entrega de serviço confiável. Contratos repetidos emergiram de parceiros satisfeitos, referindo outros, rotatividade de inventário melhorando mês a mês. Vovô Silvio se relocalizou para condomínio confortável próximo, oferecendo conselho informal, extraído de sua longa carreira. Negociações de fornecedores, otimização de rotas, avaliação de risco que se provou inestimável, sem ultrapassar limites. Ele se juntou a visitas ocasionais de local,
Orgulho evidente conforme operações se expandiram de uma instalação para pelo menos locais satélites servindo condados circundantes. Contato com meus pais e irmão cessou inteiramente. Números bloqueados preveniram alcance direto, embora mensagens ocasionais da mãe chegassem via conhecidos mútuos, desculpas breves expressando arrependimento e esperanças por eventual reconciliação. Eu as deletava sem ler, reconhecendo padrões de manipulação sob remorso superficial. Cura exigiu limites, não feridas reabertas. Marcos profissionais se acumularam quietamente. Primeiro trimestre lucrativo, bônus de retenção de funcionários, avaliações positivas de clientes, valorizando o serviço personalizado ausente em competidores maiores. Rotina pessoal se assentou em ritmo. Verificações matinais de depósito, papelada noturna, tempo livre de fim de semana, lendo revistas da indústria ou caminhando trilhas locais para limpar pensamentos. Presença do vovô proporcionou companheirismo constante, refeições compartilhadas, discutindo tendências de mercado, noites quietas assistindo jogos. Seu encorajamento reforçando escolhas feitas. Independência financeira cresceu tangível, contas refletindo progresso duramente conquistado em vez de dependência ou engano. A sombra da traição persistiu em momentos de dúvida, mas momentum para frente a ofuscou cada vez mais. Licenças comerciais renovadas suavemente, apólices de seguro atualizadas, pequenas reuniões de equipe marcando conquistas como adições de novos veículos. Laços comunitários se fortaleceram através de envolvimento de Câmara de Comércio, patrocínios de eventos locais apoiando a agricultura paulista. A saúde do vovô permaneceu robusta. Seus insights aguçando estratégias em meio a custos de combustível flutuantes e mudanças de cadeia de suprimentos. Isolamento de parentes de sangue evoluiu para solidão escolhida. Paz derivada de autossuficiência. Reflexões sobre aquela noite de Natal surfavam raramente, servindo como lembrete em vez de arrependimento. Crescimento continuou incrementalmente. Unidades refrigeradas adicionais expandidas. Lista de motoristas diversificada. Base de clientes reduzindo riscos de ponto único. Estabilidade pareceu conquistada. Fundações sólidas contra incertezas futuras. Vovô frequentemente comentava sobre resistência exibida. Satisfação evidente em observar o empreendimento prosperar sob minha direção. Vida remodelada ao redor de autenticidade livre, de toxicidade herdada. Do pequeno escritório da minha nova empresa logística em São Paulo, comecei postando minha história anonimamente num fórum online dedicado a pessoas que haviam sido financeiramente exploradas por parentes. A thread ganhou tração quietamente no início, visualizações subindo, algumas respostas simpáticas gotejando de estranhos lidando com disputas de herança similares ou fraude de irmãos. Uma noite, após fechar o depósito, notei mensagem privada de uma jovem mulher em seus 20 e poucos anos, vivendo no interior do Paraná. Ela descreveu como seu irmão mais velho havia quietamente transferido terras de fazenda deixadas para ela por sua falecida avó, para seu nome usando documentos falsificados enquanto estava na escola de enfermagem. Trocamos várias mensagens pelas semanas seguintes. Compartilhei recursos que havia reunido durante meu próprio caso. Nomes de organizações de assistência legal pro bono em seu estado, modelos para arquivar queixas com cartório do condado, dicas para reunir registros bancários sem alertar o perpetrador. Ela me manteve atualizada a cada passo. Consulta inicial, arquivamento da ação civil por transferência fraudulenta, comparecimento a sessões de mediação que não levaram a lugar algum. Fiquei acordada até tarde respondendo, oferecendo encorajamento quando depoimentos abalaram sua confiança. O caso se concluiu em seu favor após meses de vai e vem. O juiz ordenou restauração de título e danos compensatórios. Ela me enviou carta manuscrita em papel simples, páginas cheias de gratidão pela orientação que transformou medo avassalador em passos acionáveis. Alcance similar seguiu gradualmente. Um homem do Rio Grande do Sul me contatou sobre seus pais redirecionando distribuições de fideicomisso destinadas à sua educação. Uma irmã em Minas Gerais descreveu uma tia liquidando contas de investimento compartilhadas sem consentimento,
Esculpi horas de fim de semana para consultas virtuais, revisando documentos que carregaram com segurança, sugerindo perguntas para seus advogados, explicando precedentes paulistas específicos que às vezes influenciaram casos multiestaduais. Nenhuma taxa jamais trocou mãos. Satisfação veio de observar padrões que reconheci mudarem para resolução. Vítimas confusas ganhando clareza, tomando controle em vez de permanecer paralisadas. Vovô Silvio se tornou visitante regular do escritório. Chegaria meio da manhã, com café da lanchonete local, se acomodando na cadeira extra, enquanto eu lidava com faturas ou planejamento de rotas. Conversas frequentemente derivavam para reflexões sobre justiça. Ele reconheceu que o caminho se provou muito mais rochoso que raiva justa inicial sugeriu. Papelada sem fim, audiências atrasadas, recuperações parciais em vez de restauração completa. Ainda assim, ele enfatizou o crescimento observado em meu manuseio de contratempos, decisões fundamentadas em experiência em vez de reação. Orgulho surfou em seu tom ao discutir expansões de clientes ou marcos de funcionários. O Natal evoluiu em significado inteiramente. Decorações apareceram com parcimônia. Pequena árvore na mesa da recepção. Luzes ao longo da entrada do depósito para a apreciação da equipe. A data não evocou mais encontros forçados ou agendas ocultas, servindo em vez disso como lembrete anual para priorizar a autopreservação. Vi a família através de lente mais clara agora. Conexão conquistada através de respeito consistente, não assumida via linhagem de sangue. Perdão permaneceu possível, mas apenas para mudança demonstrada, não dano repetido. Traições arderam mais surdas com o tempo, substituídas por propósito derivado de auxiliar outros navegar escuridão similar. Cada história de sucesso reforçou a escolha de cortar laços tóxicos, permitindo espaço para relacionamentos mais saudáveis, construídos em confiança mútua. Vovô frequentemente notou como a aprovação forjou resistência inimaginável antes. Satisfação quieta acompanhou assistir o negócio prosperar em integridade livre de sombras passadas. A lição se assentou profundamente. Parentesco de sangue não carrega direito automático à lealdade. Proteção começa internamente. Limites essenciais contra aqueles provados não dispostos a honrá-los. Cortar contato não foi crueldade. Permitiu sobrevivência, crescimento, contribuição eventual, além de dor pessoal. Vida continuou para frente fundamentada em escolhas que se alinharam com valores duramente conquistados. Paz chegou não de reconciliação, mas aceitação da realidade e compromisso com padrões diferentes. Ajudar outros emergiu como redenção quieta, transformando feridas privadas em força compartilhada. A presença do vovô ancorou rotina diária, sua sabedoria complementando demandas operacionais. A empresa se expandiu constantemente. Unidades refrigeradas adicionais, raio de entrega mais amplo cobrindo corredores paulistas centrais. Envolvimento comunitário cresceu naturalmente, patrocinando drives de banco de alimentos local, fazendo parceria com pequenas fazendas para necessidades de cadeia de frio confiáveis. Cumprimento pessoal resultou de independência conquistada, propósito descoberto em apoiar indivíduos vulneráveis, enfrentando engano familiar. Reflexão trouxe clareza. Relação de sangue não garante nada. Caráter define valor. Perdão retido de traidores impenitentes protegeu o bem-estar futuro. Seguir em frente significou abraçar autossuficiência, oferecendo auxílio seletivamente, vivendo autenticamente. A jornada, embora dolorosa, rendeu maturidade e direção imprevistas. Vovô resumiu melhor durante uma pausa para café. Justiça às vezes chega incompleta, mas evolução pessoal completa a vitória. Essa perspectiva guiou tudo agora. Decisões comerciais, esforços de alcance, perspectiva diária. Natal marcou renovação, não perda. Um dia, reforçando vigilância e gratidão por caminhos escolhidos. A verdade central permaneceu privada, ainda que profunda. Família ganha seu lugar. A ausência de toxicidade cria espaço para a conexão genuína. Vida reconstruída, em termos sólidos, levada adiante com confiança quieta. Obrigado por ouvir minha história.
Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.